Bem-vindos ao nosso canal Matemática para Todos, né, Toy? Olha lá, vamos cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui no nosso canal e aqueles que já são presentes desde o início. Parabéns a todos vocês pela paciência de estar aos poucos se aprimorando. Vamos começar a nossa série Matemática para Todos com a resolução dos exercícios x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero, ou seja, as nossas equações biquadradas. Vamos lá, Toy? Mãos à obra e trabalho. Então, para nós resolvermos a equação, nós precisamos mudar a variável. Mas antes de mudar a variável, nós temos que distribuir esse x à quarta em x ao quadrado, ou seja, mostrar que eles são biquadrados. Logo, nós temos x ao quadrado menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Bom, assim sendo, vamos chamar o x ao quadrado de y, ou seja, de uma outra letra. Precisa ser y? Não. Pode ser qualquer letra do alfabeto, desde que vocês saibam o que vocês estão fazendo, que é a substituição para resolver em forma de equação do segundo grau. Então, no lugar do x ao quadrado, vamos colocar y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. Então, resolvendo o discriminante, delta. Resolvendo b ao quadrado menos 4ac, vai ficar delta igual a b ao quadrado, seria menos 13 ao quadrado. Por quê? Porque o menos 13 é o termo que acompanha o y, ou seja, o nosso b. Menos 4 vezes a, que é 1, porque o termo que acompanha o x aqui é 1, não tinha nada, então quando não tem nada é 1, vezes o c, que é o 36, que é o termo independente. Por que eu tenho que saber quem são esses números que eu estou colocando aqui? Ou seja, o termo que acompanha o y, os termos que acompanham o y ao quadrado e o termo independente. Eu tenho que saber exatamente essas posições, porque de repente esse b, esse a, esse c muda. Eu posso colocar aqui, o delta é t ao quadrado menos 4bc ou 4bt. Eu falo assim, mas não é assim a fórmula foi dada como b ao quadrado menos 4ac. Universalmente usamos essas letras realmente, porque na definição nós colocamos ax quadrado mais bx mais c. Mas isso não quer dizer que esse b, a e c tem que ser sempre eles a serem colocados aqui. O que eu tenho que entender é que esse b é sempre o número que acompanha o x, ou seja, aqui no nosso caso, o y, o coeficiente de y. Que esse a é o coeficiente da incógnita que está ao quadrado. E que esse c, o número que vem aqui, é sempre o termo independente, o que não tem incógnita. Então, pessoal, tomem muito cuidado com essas coisas. É aí a preocupação de alguns profissionais em não ficar fazendo vocês decorarem fórmulas, porque às vezes elas nos enganam. Mas, aqui no caso, se a gente tiver o cuidado de saber o posicionamento de cada elemento, pronto, resolvido o problema. Então, vamos continuar resolvendo o nosso aqui. O delta é menos 13 ao quadrado é menos 13 vezes menos 13, que vai dar 169, menos 4 vezes 1 vezes 36, vai dar 144. Então, o nosso delta aqui vai ser 169 menos 144, que é 25. Pronto. Agora vamos resolver por Bhaskara o valor de y. Então, y é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, o y vai ser
menos o B. O B é menos 13. Então, menos o menos 13. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 25. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, y vai ser menos com menos mais, 13, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o y vai ser, y1 já, né? Vai ser 13 mais 5 sobre 2, e o y2 vai ser 13 menos 5 sobre 2. 13 mais 5, 18, sobre 2, que é 9, e y2 vai ser 13 menos 5, que é 8, sobre 2 vai dar 4. Cuidado para não querer se empolgar e dar o conjunto de solução como 9 e 4. Não. A pergunta do exercício era: resolva o valor de x, e que nós substituímos por y. Então, vamos lá substituir no lugar do y o valor encontrado para poder achar os possíveis valores na solução. Então, tínhamos que o x ao quadrado era igual ao y. Então, nós temos lá y1, ele é igual a 9. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 9. E já aprendemos que a potência passa como raiz, então x fica mais ou menos a raiz quadrada de 9, logo o x vai ser mais ou menos 3. E fazemos a mesma coisa com o y2, que encontramos o valor 4. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 4, portanto, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4, e o x vai ser mais ou menos 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Só consertando aqui um pouquinho. Aí. Então, a nossa solução vai ser mais ou menos 2 e mais ou menos 3. Eu não sei se vocês se recordam, no vídeo passado, eu disse a vocês que nós podemos colocar a resposta, né? Já direta, como mais ou menos 2 ou mais ou menos 3. Podemos colocar como menos 3, menos 2, mais 2 e mais 3. Assim depende até do espaço que nós temos. Vamos para o exercício 2. No segundo exercício, nós temos 4x à quarta igual a 37x ao quadrado menos 9. Vamos colocar na forma reduzida, é normal, da equação biquadrada. O que é isso? Passar tudo que tem x, número, para o primeiro membro e deixar isolado o valor zero no segundo membro. Então, vai ficar 4x à quarta menos 37x ao quadrado mais 9 igual a zero. Aí sim, ela está na forma biquadrada reduzida normal. Aí nós temos que mudar o x à quarta para x ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 37x ao quadrado mais 9 igual a zero. A próxima etapa é mudar o valor de x ao quadrado para y, ou seja, mudar a variável. Então, vai ficar x ao quadrado chamando de y. Ah, é sempre y? Não, pode ser t, pode ser m, pode ser qualquer letra. Y é o mais comum, então a gente usa y. Qual é o problema, né? Então, no lugar do x ao quadrado, nós vamos colocar 4y e elevado ao quadrado, menos 37y mais 9 igual a zero. Agora, acha
o discriminante desta equação do segundo grau, que é o nosso delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Para não ficar toda hora escrevendo a formulinha agora, nós já estamos no estágio um pouquinho mais avançado, vamos retirando algumas coisas que fazem o assunto demorar, né? Então, delta vai ser menos 37 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 9. Então, menos 37 ao quadrado é menos 37 vezes menos 37, que vai dar 1.369. Então, basta fazer a multiplicação. 37 vezes 37 chega-se nesse resultado. Menos 4 vezes 4, 16. E 9 vezes 16 vai dar 144. Então, o delta aqui vai ser 1.369 menos 144, que vai dar 1.225. Agora, a fórmula de Bhaskara para a resolução do exercício. Então, vai ser y igual, olha lá, fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, para quem está chegando no canal agora, né? Então, o y vai ser menos o menos 37, porque o b é o termo que acompanha o y, mais ou menos a raiz quadrada de 1.225 sobre 2 vezes o a, que é 4. Aí, nós vamos ter y igual menos o menos 37, vai dar mais 37. Mais ou menos a raiz quadrada de 1.225 vai ser 35. Mas como que resolve isso mesmo? Decompondo em fatores primos e depois fazendo as continhas. Aí faz a simplificação da raiz. Para quem tem dificuldade, nós já temos no nosso canal a resolução de raízes com essa decomposição em fatores primos. Então, dá uma olhadinha no canal, tira suas dúvidas e volte para cá para poder continuar acompanhando a aula. É possível vocês fazerem isso. Bom, nessas condições, então, nós temos que o valor é 35. Sobre 2 vezes 4, 8. Então, nós vamos ter o y1, que é 37, mais 35 sobre 8. E o y2, que é 37, menos 35 sobre 8. Então, 37 mais 35, 72, né? Sobre 8, vai dar 9. E 37 menos 35, 3. Perdão, 2, ó. Coisa feia. 2 sobre 8. Dá para simplificar. Por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 4. Então, 1/4. Pronto, mas não está pronta a solução. Precisa voltar lá no artifício. Então, o x ao quadrado foi chamado no início do exercício de y. Então, o y1, que nós encontramos como 9, vai ser x ao quadrado igual a 9. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9, que vai dar mais ou menos 3. E o y2, nós encontramos como 1/4, e ele vai ser x ao quadrado igual a 1/4, logo, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1/4, o x vai ser mais ou menos a raiz de 1, que é 1, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Logo, a nossa solução vai ser mais ou menos 1/2 e mais ou menos 3. 4 valores para x. Mais meio, menos meio, mais 3 e menos 3. Terceiro exercício. Então, pessoal, o terceiro exercício com a letra M, né?
Eu disse a vocês na aula passada que essa letra M era só para poder mudar um pouquinho de letra, né? Para não ficar acostumado só com X e Y. Mas vamos passar os elementos que estão no segundo membro para o primeiro membro, preparando a equação. Então nós vamos ter m à quarta menos m ao quadrado menos 12 igual a zero. Desmembra o m à quarta, vai ficar m ao quadrado menos m ao quadrado menos 12 igual a zero. E aí chama o m ao quadrado de uma outra letra, que é o nosso bonitinho y. Então, vai ficar y ao quadrado menos y menos 12 igual a zero. Delta vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, porque quando não tem nada já sabemos que é 1, vezes o menos 12. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca nos comentários que a gente tenta trabalhar e mostrar para vocês isso de acordo com o que vocês colocarem. Se for dúvidas, vamos extrair as dúvidas rápidas, né? Se for alguma sugestão com relação ao canal, nós vamos tentar providenciar de acordo com a necessidade de vocês, ok? Então vamos continuar aqui. Delta. Menos 1 ao quadrado, que é 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 12, mais 48. Então, delta é 49. O y vai ser o menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do 49, sobre 2 vezes 1. Eu insisto em estar colocando esses elementos para que vocês não se esqueçam que tem que ficar dentro da regra, né? Tem que obedecer a receita desse bolo, porque senão se embola. E aí nós vamos ter que y é igual a menos o menos 1, que é mais 1, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes 1, 2. Às vezes tem coisas na vida que parece que é desagradável e chato de ficar repetindo e fazendo toda hora. Porém é necessário, porque senão a gente não entende, não grava, não aprende e não cresce, né? E aí nós vamos ter y é igual. Ó, já podemos desmembrar ali, né? Então vamos colocar y1. 1 mais 7 sobre 2. E o y2. 1 menos 7 sobre 2. Então, 1 mais 7, 8, sobre 2, que é 4. 1 menos 7 é menos 6, sobre 2 é menos 3. Então, vamos lá, substituir aqueles elementos no nosso artifício aqui. Então, fica m ao quadrado, que é igual ao y, vai ficar m ao quadrado, igual ao y1, vamos escrever igual nos outros exercícios, né? y1 era igual a 4, então o m ao quadrado vai ser igual a 4, o m vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4, o m vai ser mais ou menos 2. E depois o y2, que é igual a menos 3. Olha aqui o cuidado que nós vamos ter que ter, hein? M ao quadrado é igual a menos 3. Aí, no processo normal, o m ao quadrado o m vai ser a raiz quadrada, mais ou menos, vamos fazer direitinho, mais ou menos a raiz quadrada do menos 3. Olha só, existe raiz quadrada de um número negativo? Não. Não há um número que elevado ao quadrado dê menos 3, não tem como. Logo, não existe, vou escrever em vermelho, não existe raiz real para a raiz de menos 3. Logo, o menos 3 não é solução para essa equação biquadrada.
Esse símbolo, um E ao contrário e cortado, é o símbolo na matemática que quer dizer não existe, né? Para quem não sabe, quer dizer não existe. Bom, se não existe, o que sobrou para nós? Apenas o resultado anterior, que é o m igual a mais ou menos 2. Logo, a nossa solução, então, é só o menos 2 e o mais 2. Ah, mas você disse que a raiz biquadrada, ela tem que ter 4 termos. Tem, até 4 termos. Ela pode ter até nenhum termo. Pode ser que isso aconteça para os dois valores. E a solução será vazia. Não haverá solução. E vazio, em outros vídeos eu já expliquei para vocês como é que se coloca no conjunto de solução. Entrem na parte de equações e vocês vão verificar uma explicaçãozinha sobre como se comporta um conjunto vazio quando eu quero dar como conjunto de solução. Vamos lá, pessoal, continuando, vamos para o exercício 4 agora. Então, pessoal, quarto exercício, nós temos primeiro que resolver as expressões que estão aí. E essas expressões, como eu disse na aula passada, são produtos notáveis e vamos recordá-los. Aqui nós temos a soma do quadrado de dois termos. Então, quadrado do primeiro termo, então x ao quadrado, x à quarta, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes 1, 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo termo. Então, 1 ao quadrado, 1. No segundo membro, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, nós temos lá o quadrado do primeiro termo, que é 1 ao quadrado, que é 1, menos o quadrado do segundo termo, x ao quadrado, x ao quadrado. Essa é a importância de saber produtos notáveis, né? Porque nesse caso aqui, rapidinho já obtivemos o valor. Se não lembrar na hora, pode fazer a distributiva desses valores, reduzir termos semelhantes. Vai chegar neste resultado aqui, claro, porque isso aqui seria uma multiplicação de polinômios. Porém, corre o risco, se não prestar atenção, de errar algumas coisas também. Então, cuidado, pessoal. Optem pelo caminho, mas tenham atenção. E vamos passar esses elementos para o primeiro membro. Então, vai ficar x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 menos 1 mais x ao quadrado igual a zero. Redução de termos semelhantes. Então, x à quarta continua como x à quarta, o 2x ao quadrado com x ao quadrado vai virar 3x ao quadrado, e o mais 1 vai cancelar com menos 1, igual a zero. E agora, o nosso artifício, a nossa mudança para biquadrada. Vai ficar x ao quadrado mais 3x ao quadrado igual a zero. Muda, põe o x ao quadrado como y, a variável, e aí vai ficar y ao quadrado mais 3y igual a zero. Olha só, isso é uma equação incompleta do segundo grau, que nós vimos lá na aula de equações do segundo grau. Retoma de novo, vai lá em equações do segundo grau e pega a partezinha onde está essas equações incompletas, como é que se resolve, para vocês treinarem um pouquinho. Mas aqui no caso, então, nós temos fatoração, porque nós temos o fator comum, que é o y. Então, vamos colocar em evidência. Vai ficar y ao quadrado dividido por y, dá y, mais 3y dividido por y é 3, igual a zero. Um produto só pode dar zero quando um dos fatores for zero. Então, o y pode ser zero ou o y mais 3 pode ser zero. Aqui eu já tenho o valor direto, ó, y0. E aqui eu vou passar o 3 para o segundo membro porque ficou uma equação do primeiro grau. Voltem na equação do primeiro grau.
tem lá no canal. Procurem e assistam a aula para poder lembrar como resolve uma equação do primeiro grau e assim, reforçar as ideias de vocês. Então, y é igual a menos 3. Mas esse não é o resultado. Lembre-se, nós temos que voltar no artifício para encontrar o valor de x, que é a proposta do exercício. Então, o x ao quadrado foi chamado de y. Se o y for 0, então nós vamos ter que o x ao quadrado é igual a 0. Logo, x é a raiz quadrada de 0, que é 0. Se o y for igual a menos 3, nós vamos ter que o x ao quadrado vai ser igual a menos 3. E nós vamos ter o mesmo problema do exercício anterior, que é a raiz quadrada do menos 3. Aí eu pergunto, existe raiz quadrada de um número negativo? Não. Nós vimos que não existe a raiz real. Vamos escrever raiz, né? Não existe. Vamos escrever assim, ó, em R, para mudar um pouquinho do que foi feito no exercício anterior, mas que é a mesma coisa. Então, não existe em R a raiz quadrada de menos 3. Então, não é valor para a solução de x. Então, que solução é essa aqui para nós? A solução é apenas o número 0. É o x igual a 0. E aí está, para nós, apenas uma solução para uma equação biquadrada, que também é possível. Bom, pessoal, paramos por aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso para vocês a aula. E conto com vocês para a próxima aula, no domingo, se Deus quiser. Até lá!